Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast aqui do Brasil do Bem, que nós sempre trazemos assim os novos embaixadores aqui que estão juntando na gente no Brasil do Bem. E hoje nós estamos com uma pessoa muito querida, muito fantástica, que é o Marcos Schwartz, né, Marcos? Seja bem-vindo aqui no nosso podcast aqui do Brasil do Bem. E, Marcos, me diga uma coisa, assim, hoje você sabe que é um bate-papo bem tranquilo, bem informal. Me diga uma coisa, como é que começou a sua história? Me conta para o pessoal aqui que quer conhecer um pouco mais. O Marcos, você sempre pensou em ter um hub de inovação, um cowork assim, como é que foi essa ideia? Bom, Frank, primeiro, obrigado pelo convite aí. Na verdade, essa ideia ela foi construída ao longo da minha trajetória profissional. Eu trabalhei por uns 20 anos no mercado corporativo, na área de planejamento financeiro. E lá por volta de 2014, eu trabalhava na GVT e eu fiquei em crise profissional. Aquele momento que você faz, puxa, e aí, como é que eu faço, né? Sempre tem essas... Diz que cada 7 anos existe uma reconfiguração, né? Existe sim. 7 anos, depois 14 que vira adolescente, depois 14, 21 que já começa ali, e por aí vai, né? E num desses 7 anos é que talvez... Saindo da adolescência... essa foi boa. Mas enfim, e na verdade, assim, eu tive um sonho interessante, né? Um sonho já na eventualidade de ter um neto e tal, e me perguntando o que eu tinha feito para a humanidade. E criança, você sabe que é duro, né? Aquela pergunta isso é uma pergunta de coach, hein? Pro profissional, né? Não é? Pois é. E eu, na ocasião, acordei, para mim aquilo foi um pesadelo, né? Porque, na verdade, assim, era muito relatório, e de fato eu tinha uma insatisfação profissional que o sonho só me trouxe à tona, né? De fato, de não saber, de entender que eu podia dar mais para a minha comunidade, para o meu entorno. E naquela ocasião eu não sabia exatamente o que fazer, né? E eu aí resolvi viajar. Falei, eu vou para a Patagônia. Patagônia, olha só. Porque assim, tinha a história do Santiago de Compostela, né? Sim, Santiago de Compostela. Eu falei, nossa, mas eu queria ir para a Patagônia, eu vou fazer a minha Patagônia de Compostela, vou fazer, inventar alguma coisa assim. Cheguei para a esposa e falei, vou para a Patagônia. Falou, tá bom, vou arrumar a mala. Não, vou sozinho. Não, porque, né, condição, não adianta, você tem que fazer essa reflexão, né? Esse processo de reflexão. Mas danada, eu acho que ela rezou muito, porque, acredite se quiser, todos os dias que eu estive lá, eu não consegui encontrar com nenhuma pessoa, assim. É mesmo? Encontrei e tal, mas teve alguns momentos do tipo, porque eu subi as geleiras lá... Mas aí com o guia, né? Ou sozinho? Não, sozinho. Sozinho Tem muitas mesmo? trilhas Poxa. lá na Patagônia Argentina. Sim. Você pega a mochila nas costas e vai. E teve uma noite que eu acabei dormindo, acabei fazendo um bivac, e porque eu tinha um mapa, né, já era 11 horas, 23 horas, estava escurecendo, e eu fui fazer um bivac porque eu não achava, o mapa era meio ruinzinho, onde era acampamento, né. Aí de manhã cedo, quando eu acordei, eu vi gente atrás do arbusto, cara, eu estava a 50 metros do acampamento com centenas de pessoas. Aí eu falei, porra... Bivac é tipo... A bivac é você dormir ao relento com um saco de dormir só. Tá. Puxa, mas naquele frio ali? Não era fazia... Frio assim. Era verão lá, né? Verão, a mínima da noite era uns 12 graus, assim, durante o verão. Durante o verão, né? Então, mas veja... Então, até isso, né? Acho que minha esposa acendia uma vela, já que é sozinho, vai sozinho mesmo. Né? Mas enfim, aí realmente a paisagem belíssima e você sofre um processo de autorreflexão. Eu sei que no último dia eu subi na frente
do Glaciar Torres, lá em... Torres del Paine? Não. Não, chama a montanha Cerro Torres, que é em El Chaltén, no lado argentino. Do outro lado é o Chile, né? Atrás daquele morro é o Chile. Eu cheguei lá em cima, eu olhei a paisagem e falei, nossa, eu preciso mudar de vida. Né, determinado a fazer esse processo, né? E aí eu voltei, 2 meses depois perdi emprego. Aí eu fiquei em crise, aquela depressão. Sim. O pós-parto, né? Saiu e agora? A gente perde a identidade, na verdade. Você ficou quanto tempo na GVT? Fiquei uns 8 anos. 8 anos. Então parece que já fica sobrenome, né? É aquele modo contínuo, sim, né? Sim. E por mais que é como se você tivesse num processo de que você sabe que tem que mudar, mas você continua virando a roda daquele mesmo jeito e tal. E de repente é aquele momento, né? Eu passei um dia de depressão, no dia seguinte eu acordei e falei, pô, eu fui lá 10 dias na Patagônia, subi o morro, pedi para Deus ajudar a mudar. Eu acho que ele deu um empurrãozinho, hein? Eu falei, vamos parar com essa... Ele deu um empurrãozinho, é isso que quer mesmo, Marcos? Sem vergonha. Isso que você quer? Toma, pá! Pois é. Então, né, vai lá. E aí eu sempre digo que você quer encontrar o seu destino, você tem que ir, porque às vezes as pessoas querem saber tudo que vai acontecer para frente, né? E eu acredito muito que você tem que seguir metade do caminho. Você tem que encontrar o seu destino na metade. Porque, na verdade, a gente nunca sabe tudo. Nunca sabe tudo. Mas você tem que seguir a trajetória para dar chance para esse destino vir ao seu encontro. E aí Deus parece que vai trazendo ao caminho, né? Você vai andando e parece que vai acontecendo, né? Isso. Então, aí eu comecei a participar de encontros, networking, de empreendedorismo, bem interessante, conheci muita gente, aí vi aquele monte de gente de startup e tal. Aí eu fiquei pensando, puxa, será que eu abro uma startup? E nada me ocorria, não vinha nenhuma ideia. E eu tinha um pouco disso, assim, mas será que eu sou de outra geração? Eu não consigo ter esse clique dos startupeiros e tal. Aí chegou um dia eu falei assim, mas por que então eu não abro um espaço que possa receber essas startups e eu, com experiência em área financeira e, né, no mundo corporativo, de alguma forma poder contribuir, né? Aí a ideia do coworking surgiu a partir daí e comecei a frequentar. Isso foi em que época, mais ou menos? Só para a gente colocar na timeline do tempo, mais ou menos. Isso estava em 2015. 2015. 10 anos atrás. 2014. 14, olha. Aí eu comecei a procurar coworkings, visitei todos que tinha em Curitiba, na verdade só tinha 4. Hoje multiplicou por 10 isso. É bastante. Mas naquela época, você vê, há 10 anos atrás, eram 4 e nem podia se chamar que era coworking. E quando eu cheguei no quarto, eu conheci o Impact Hub. Já existia. E quando eu olhei, eu falei, nossa, é isso que eu queria fazer. Mas só podia ter um, né, por cidade. Sim. Aí eu continuei procurando, eu continuei a busca, né? Passou quase um ano, assim, eu virei para um cara que fazia parte desse networking, que eu já tinha conhecido, falei, cara, vamos abrir um coworking? E ele, não, cara, eu não quero, mas eu sei quem está querendo expandir. Aí ele marcou uma reunião com a pessoa, quando eu cheguei lá, era a Renata, que era a dona do Impact Hub à época. Aí foi que caiu a ficha, eu falei, não, essas coisas... Não aquele que você falou, você manda meio caminho, agora estão dizendo para você vir para cá. Não, pois é. E aí... bom, resumindo a história, a gente começou a conversar e começamos a procurar um lugar para fazer essa expansão, né? Porque eles estavam num espaço pequeno. Não era na fábrica, era outro? Não, era outro lugar. E passaram meses e eu falava assim, nossa, por que não dá certo, né? E eles eram em 3 sócios. Aí a Jéssica casou, foi morar em Foz do Iguaçu.
o Bruno foi fazer mestrado na Inglaterra. Aí, engraçado que eu morava perto da fábrica. Uhum. E eu passava na frente lá, levando o cachorro para passear, né? Falei assim, nossa, um dia eu venho trabalhar aqui, né? Aqueles insights, sim, assim. sim. Isso anos antes, quando eu ainda estava na GVT. Olha só. Foi criando, então, mentalmente a coisa foi materializando, né? E eu sei que eu cheguei a bater na porta lá e o seu Reinaldo lá, o gestor, ele falou, olha, esse ano tem o Casa Cor, né? Casa Cor, aham. Eu sei que chegou em dezembro, ele me liga e fala assim, olha, a Casa Cor liberou, você quer? Então eu vou botar para alugar. E eu falei, tá, eu quero. E assim, sempre com isso na cabeça, que não estava dando certo ao longo do ano, né? Uhum. Então, só que aí saiu um sócio, saiu outro, aí quando deu certo a fábrica, a Renata falou, olha, eu quero morar na Alemanha, você não quer a operação? Olha só. E assim que começou. E assim que começou. Peguei em dezembro e em fevereiro estava inaugurando. Já Olha faltando só. cadeira, mas... Uhum. Enfim, em fevereiro de 2016. E como é que foi essa construção, até a esposa, né, a tua parceira, assim, de fazer o cowork, como é que foi essa receptividade? Porque muitas vezes com o empreendedor faz, né, fica, será que vai, como é que foi esse processo? Ajudou, assim, deu força, ou foi, assim, uma dificuldade para eu ter que vender para minha esposa que eu vou fazer um cowork? Como é que foi isso? Não, ela sempre me apoiou, sabe? Legal. Não, ela sempre foi muito parceira e tal. E sempre me colocou assim, o que você quer fazer para ser feliz. E uma das coisas que eu sempre me apaixonei pelo Impact Hub é essa questão da rede mundial, da gente ter outros projetos sociais. Quer dizer, não é só você contribuir com os empreendedores que estão no espaço, mas como você pode fazer projetos no seu entorno, né? No caso, a gente procura atuar dentro do estado do Paraná como uma missão, né? Entendi. Delimitou isso como, como esse nosso objetivo e buscando formas de apoiar o empreendedorismo, sustentabilidade, projetos ambientais também. A gente já trabalhou já com a Fundação Boticário, por exemplo, acelerando OSCs voltados ao meio ambiente. Temos projetos em Paranaguá aqui que também estamos trabalhando com um pequeno empreendedor. Entendi. Para soluções socioambientais. Olha só que legal. Então a gente tenta expandir, e uma coisa que extravasar as fronteiras. Você me comentou, né? Porque o Impact Hub, por exemplo, quem não conhece aqui, ele é uma rede internacional, né? Isso. Surgiu onde? Ele surgiu... O Impact Hub surgiu em 2000 e... Hoje, esse ano a gente faz 20 anos, então surgiu de 2005. 2005, olha só. Existia em Islington, em Londres. Em Londres. Um coworking, que era o Impact Hub, que era um coworking de empreendedores sociais. Essa unidade, na verdade, nem existe mais. Mas, e aí, o Henrique Bussacos de São Paulo conheceu e incentivou a fazer essa questão de abrir o Impact Hub. Então, o Impact Hub de São Paulo é o segundo Impact Hub da rede, da rede, da né? comunidade. Isso foi em 2000 eu não sei direito, mas 2006, 2007. E aí se transformou numa rede grande. E porque a gente pode chamar de franquia, mas é uma associação. Uma associação. Então todo mundo é meio que dono de um pedaço ali. E as regras, tudo a gente... Entendi. E hoje são quantos aqui, Marcos? Quantos Impact Hub que existe no mundo? Tem mais ou menos a ideia? Tem 128. Poxa, 128, pessoal. Olha só, Impact Hub, você está vindo aqui, você que é um empresário aqui que vem no Brasil do Bem, existe o Impact Hub em 128 lugares, né? Cidades. Cidades. E em países mais ou menos, assim, uns 10 países? Mais até? Não, 128 deve ter mais, né? 65 países. 65 países. Agora, quer dizer que a pessoa que vem no Impact Hub aqui, ou de repente é um residente, não sei se chama de residente, né? Ele pode frequentar os outros Impact Hub, assim, ele vai estar, vou estar em Londres, eu vou estar na Alemanha, tem Impact Hub. Ele pode
Tipo, dar uma passadinha, ter um... Como é que é? Ele pode frequentar 3 dias por ano por Impact Hub. Por Impact Hub, Ou seja, ele pode 120 vezes 3, ele pode passar o ano inteiro. Um ano inteiro só. Só pingando de Impact Hub. Porque hoje em dia existe aquele profissional, como é que é? Aquele que vai de lugar em lugar, né? O nômade digital. Nômade digital, né? Tem muito disso, né, também, né? É. Legal. E, Marcos, me diga uma coisa, bacana essa história do Impact Hub, como é que surgiu a ideia de vir aqui? Porque aqui foi assim, aqui perto do Miller, né, nessa casa fantástica aqui, que é uma casa histórica, né, de 1912, né? 1897. 1897. Olha, essa casa aqui que está no Impact Hub, você é empresário que está vindo, ele é de 1897. É fantástico, é muito uma casa histórica. Mas e como é que foi essa... Olha, eu devo dizer Rezou bastante ou o que aconteceu aí? Não, eu devo dizer que foi ela foi uma decisão emocional, acho que mais intuitiva, né? Intuitiva. Porque há anos atrás eu atravessava a passarela, eu via com a London Modas, que era antigamente aqui. Sim. Eu também olhei e falei assim, um dia eu vou abrir outra unidade ali. Não era uma vontade, era uma intuição mesmo. E aí, o que aconteceu? A gente tem uns amigos que têm uma loja aqui, e no shopping, e aí ela ligou e falou, olha, a casa tá livre, você não quer vir ver? Eu não estava procurando, Não estava procurando. E aí eu vim discutir conversar com o shopping, as possibilidades e tal. E demorou uns 6 meses aí para a gente fechar o negócio. Então tem esse símbolo de que, assim, muitas vezes a gente tem que ir atrás da intuição e não... Foi lá também na fábrica, né? Lógico, você tem que sempre fazer conta e tal, mas se a intuição te diz, assim, você tem que saber que existe um imponderável que você nunca vai colocar na folha de papel, né? E sabe que você trouxe uma coisa interessante, Marco, porque se você falou, você sempre veio no planejamento financeiro, né? Uma pessoa bem focada nos números, né? Aí de repente você fala um pouco da intuição, é uma coisa interessante, né? Como é que você vê isso? Porque geralmente o profissional que é mais técnico, mais assim, números, né? Ele confia mais nos números do que na intuição, né? Isso tem a ver com o profissional, por exemplo... se você trabalha numa grande empresa, você não faz um relatório e fala assim, minha intuição é isso ou aquilo, né? De fato, você tem frieza e olha só os números. Agora, quando se trata de negócio, quando você empreende, além dos números, você tem que acreditar naquilo que você está indo atrás. Porque é muito fácil, por exemplo, na época da pandemia, eu fiz essa reflexão, né? Teve muita empresa que fechou e tal. E eu olhei e falei assim, não, meu lugar é aqui. E aí eu rezei e pedi a Deus que mostrasse como... Então, assim, as pessoas dão errado quando elas desistem. Eu acho. E aí, mas às vezes você desiste porque aquele não é seu caminho. Tem as duas coisas. Tem as duas coisas, assim. Porque se você só faz conta... Você não sai, né? Vamos supor que você está em crise, você vai olhar, fazer conta e no final você deixa de saber, de perceber outras coisas que podem te acontecer pelo caminho, né? Pelo caminho, né? Essa reflexão que você fazer a caminhada tem muito disso, né? Que muitas vezes você está caminhando, você está construindo, né, o teu caminho, né? Mas a partir do momento que você está indo, né, nessa caminhada que você fez, acho que deu uma reflexão bacana, né? Interessante. E o que você pensa, assim, o que hoje o Impact Hub ele faz? Ele oferece para os empresários, assim, só para o pessoal entender um pouquinho mais. Bom, na verdade, assim, a gente tem... trabalhamos com alguns pilares, né? Então a gente tem salas de escritórios, espaços para eventos, e aí a gente até brinca, né, que a gente aceita... Hoje foi engraçado de falar. Hoje foi engraçado que nós temos a Brasil do Bem, sempre a gente reúne todas as quintas-feiras aqui,
E o pitch do Marcos hoje foi muito engraçado, porque ele disse que ele faz tudo quanto é tipo de evento, batizado, né? Festa de aniversário, bar mitzvah, né? Só não faz festa de... Despedida de solteiro. O resto você pode vir. E é isso mesmo, o espaço é aberto para esse tipo de... Por exemplo, esse fim de semana aqui a gente vai ter a Feira Me Leva, uma feira de brechó bem conhecida na cidade. Olha. E circula aí mais ou menos umas 1.500 pessoas. Poxa. Durante o fim de semana. É mesmo? E é interessante porque, para mim até tem um certo carinho por isso, porque você nota assim, ó, no brechó, assim, são todos pequenos empreendedores. Uhum. E você vê a luta deles. Então, vem para armar o negócio, para... É um desafio. É um desafio. É um desafio. Então, é bacana poder contribuir dessa forma, né? Abrir o espaço para esse, esse tipo de desafio. Então, é esse caso, e assim, a gente tem aqui a SPM também. Então, assim, quero dar aula, quero fazer um treinamento, fazer curso. A SPM tem cursos contínuos aí, eles têm essa sala aqui é deles. Então eles são bem parceiros. A gente também tem aqui, ó, outra parceria que é o Gas Conecta. Temos um podcast aqui também que a gente consegue atender para fora e aí a gente também tem um espaço social, né? Muitas vezes empresas ou organizações que... Outro dia a gente teve um evento voltado a profissionais que lidam com autismo. Então vieram gratuitamente aí. Então a gente também abre espaço para a gente dar a nossa contribuição. Olha só que bacana. E eu sempre acreditei que assim, o processo, colaboração é um dos nossos valores, que a gente consegue colaborar e se manter sustentável, né? Teve uma ocasião até que, isso faz alguns anos já lá na fábrica, que veio um rapaz falando, já pai de família na época, eu puxa, bacana aqui, mas cara, tô desempregado, não posso pagar. E eu já que tinha vivido essa situação, falei, cara, vamos fazer o seguinte, fica aí, você não me paga nada, eu vou te apresentar algumas pessoas, ver se consigo te ajudar, tal, não sei o quê. Ele passou lá uns 3, 4 meses, de fato, né, tentando se reerguer. E a minha equipe ainda perguntou, escuta, mas era uma época bem desafiadora, né? Mas você não vai cobrar nada dele? Eu falei, olha, a gente precisa de dinheiro, mas eu não preciso de dinheiro dele, não. Ter esse dinheiro eu não preciso. E de fato você vê as coisas como é que são, né? Passou alguns meses, ele trouxe várias indicações, né? Olha só. A gente não faz porque, sim, cara, a gente faz porque é correto, né? É do coração mesmo, né? Aquela parte, entendi. E me diga uma coisa, você que tem toda essa experiência que você acumulou aí, né? E o pessoal que vai estar ouvindo esse podcast, que tem empresários, ou mesmo empresários aqui do Brasil do Bem, três assim, não dicas, mas 3 assim atitudes que você acha que é importante o empreendedor ter. Você já falou algumas, mas se a gente pudesse realçar aqui, quais seriam essas 3? Olha, primeiro, eu acho que o empreendedor ele tem que estar muito seguro daquilo que ele quer fazer. Ele tem que, se ele não se vender para si mesmo, né? Cara, por que você quer estar nesse negócio? Por que você quer fazer isso? Se for pelo dinheiro, é uma empresa que vai abrir e vai fechar. Lógico, a sustentabilidade faz parte. Mas se você não estiver procurando algo além disso, que te dê crescimento profissional, te dê conexões que façam sentido para você pessoalmente, eu não acho que esse negócio vai para frente. Normalmente surgem desafios que as pessoas não conseguem transpor. Né? Na hora que, se você pensa no dinheiro e faltou dinheiro, né? Sim. É simples, não está dando certo, vou passar para a próxima. Então, e aí quando você acredita em si mesmo,
muitas vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, se o cara acredita em si, também vou acreditar nele, né? Esse credo, ele tem que transbordar, né? Eu acho que tem que transbordar e as pessoas perceberem. Então, a primeira coisa é você acreditar no seu negócio, em você mesmo e no seu negócio. Por isso que assim, quando eu falo assim, qual a missão da empresa? Qual que é o seu propósito, né? Propósito, então assim, se vê muita gente falando, não, a empresa tem que ter um propósito. Esse propósito tem que estar alinhado com você, com esse dono, onde ele tem que olhar e ser o primeiro a defender aquilo, né? E você tem que agir tal como você está pregando. E aí os seus colaboradores vão te seguir, os clientes vão te respeitar, né? Essa casa, para mim, é um pouco exemplo disso, né? Que as pessoas olham e falam, ele acredita nisso, então, entendi. Assim, já é uma trajetória longa o suficiente para passar um pouco essa imagem. E acho que aí está implícito uma coisa da resiliência também, né? Quer dizer, você tem que acreditar, porque vai ter perrengue, né? Não teve algum momento desses 10 anos... Resiliência teve algum momento... Você teve algum momento que falou assim, cara, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso mesmo? Porque muitas vezes o empreendedor chega assim naquele ponto, cara, e aí? Será que é isso? Mas como é que você pegou a força? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Bom, tem um momento da minha vida muito significativo que foi no começo da fábrica lá atrás. Foi bastante desafiador e até para deslanchar, cara, vim de carro, eu tinha uma previdência que eu também me desfiz. Falei, não, vou ficar aí. Aí eu comecei a ficar devendo aluguel, virou meio que uma bola de neve. Aí eu fui chamado para já conversar com o advogado, né? Sim, sim. Como é que vai ser o despejo? E eu, na véspera, eu rezei e falei assim, né? Conversando com Deus, eu falei assim, cara, eu já dei tudo. Então, se quer levar, se é para levar, então leva. Não tenho mais o que fazer da minha parte, né? A única coisa que tinha me sobrado era a casa onde morava, né? Enfim. E aí eu fui na reunião com o advogado no dia seguinte. Eu sentei lá, o telefone tocou. Era a proprietária do imóvel. Perguntando se eu não podia fazer um plano de pagamento de longo prazo. Assim. Então, bom, continua aqui, né? Sim, você vê que interessante. Né? Então, você veja, às vezes você é levado ao limite para ver realmente, cara, o quanto que você quer um negócio, sabe? O quanto você tem de resiliência, né? E você vê, porque às vezes, se você sabe dos perrengues que você vai passar antes... Você nem faz nada, né? Você não faz nada, cara. Hoje eu olho para o meu passado e falo assim, nossa... E assim, eu de fato, quando surgiu o espaço, eu já tinha passado um ano nessa busca, os meus recursos de financeiro, demissionário, né? Sim. Tá. Já estava, né? Sim. Escorrendo pelas mãos, né? E eu naquele momento eu olhei e falei assim, cara, se eu for e der errado, eu não vou me arrepender. Se eu não for, o risco eu tinha certeza naquele momento que ia me arrepender, apesar de não saber de todas as histórias, né? E chegar naquele momento lá, na hora de ter que rezar e você dar seu último grito de fé, tá bom, né? Então leva, né? Então foi muito forte isso, perceber realmente. Eu sei que a conversa não é uma conversa religiosa, nada disso,
mas aquela ligação no dia seguinte, para mim, teve mão de Deus ali. Teve mão de Deus, né? O Carlos sempre fala, né? O Mateus 7,7, né? Ele fala de pedir, você pede, né? Ora e você vai receber. Então, um dos valores aqui, dos 3 valores do Brasil do Bem é fé, família e negócio. Então, é muito interessante essa sua história, muito bacana. Bom, pessoal, assim, para a gente poder finalizar com chave de ouro aqui, Marcos, me diga uma coisa, se a pessoa viu esse vídeo, se quer saber um pouco mais de como é que faz o Impact Hub de vir aqui, como é que ele te acha? Tem algum site, algum como é que chama, Instagram, celular, que você possa deixar aqui com o pessoal? Bom, nosso Instagram é @ImpactHubCuritiba, tudo junto. Tem o meu celular também, 419-9965-5665. Aí de lá eu passo para a equipe aí atender da melhor forma possível. Legal. Então olha só, pessoal, não se esqueçam, hein? Eventos, qualquer tipo de eventos que não seja festa de solteiro, né? Vocês podem aqui chamar o Marcos aqui, que o Marcos com certeza vai ver a sala, o que ele pode fazer para poder agilizar as coisas, tá bom? Beleza, pessoal? Então não perca sempre aqui, sempre vamos estar convidando aqui os embaixadores, né? Somente os embaixadores têm essa oportunidade de fazer uma conversa, né? E vai estar disponível aí no site. E você que está ouvindo aí e queira saber um pouquinho mais do Brasil do Bem, segue a gente lá no Brasil do Bem CWB e vem aqui nas nossas reuniões. Entre em contato com o telefone que está aí embaixo aí, para a gente poder você conhecer o que é o Brasil do Bem, que é um ambiente muito bacana. E mais bacana ainda, estando aqui no Impact Hub, né? Isso aí. Gratidão aí pelo apoio aí da gente. E vamos nessa, pessoal. Grande abraço.